Observando o mundo, a gente vê que o mundo se modifica ao longo do tempo, diversas vezes, que existem pessoas que moldam o mundo, porque existem interesses, existem poderosos que são capazes de modificar. Através de, hoje você tem um império aqui, e aí vem outro poderoso, outro imperador, guerrear contra aquele, toma o seu território. Então, ao longo da história, a gente já viu isso acontecer, está escrito na história e até na Bíblia. Então, observando, a gente vê que houve um tempo em que existiam os impérios, né? Império Romano, Império Persa, Império Babilônico, o Império Grego. E hoje em dia a gente tem países poderosos aí que têm influência quase que no mundo todo. Então, e é uns perdendo para os outros, e é lutando para não perder o poder. E a gente vê que ao longo da história existia um período em que existia só os reinos, né? E depois eles, lá na Europa, através da perseguição dos bárbaros, eles fugiram para os campos e formaram os castelos e criaram o feudalismo, que era aquele castelo protegido ao redor com as terras onde ia trabalhar e produzir, e as pessoas fugiram para lá para produzir, né? Então nós tivemos o feudalismo, os feudos, onde existia a produção mais voltada para coisas da agricultura. De lá para cá a gente veio e cresceu, teve a Revolução Industrial, e aí tivemos as fábricas, e aí cresceu as cidades, novamente, quando tudo voltou à paz. E aí, volta e meia, a gente vê os países querendo se separar uns dos outros, criar o seu próprio país. Outra hora a gente está vendo os países se juntando para formar um bloco de países. E aí a Bíblia fala de um tempo em que vai se juntar, vai fazer um acordo, 10 chifres, 10 países. É como se fosse 10 regiões, né, no mundo todo, que vai se juntar. Talvez porque uma região vai ser boa para produzir alimento, a outra vai ser boa para produzir tecnologias, sei lá, para criar um mundo. Talvez um governo único, né? A gente vê as coisas caminhando para se juntar uma região aqui de países, um bloco de países se juntam para formar ali como se fosse um só país, com uma só moeda. E aí vai unificando, né? Vai eliminando a variedade que existe, a cultura, para dar iniciação para seguir cada vez mais uma só, né? Monopolizar aquilo que é variedade para tornar uma coisa só, e aí formar um comunismo, uma coisa ali onde vários países vai passar cada vez mais a falar a mesma língua, a ter a mesma moeda, né? Para ter um controle ali. É mais fácil quando junta em blocos, quando junta várias pessoas que Deus pediu para espalhar pelo mundo, o povo vai toda a terra, se juntar num ponto só, porque fica mais fácil de ser controlado por quem vai controlar. E aí a Bíblia fala de um governo mundial que virá antes do reino dos céus, né? Vai preceder o governo do reino dos céus. Então esse governo ele precisa juntar, e aí a Bíblia fala que vai vir 10 chifres, que significa 10 governos, 10 blocos. E talvez seja isso, vai se juntar no mundo dividido em 10 regiões. Pode ser isso, ou pode ser juntar 10 países que são os mais famosos e fazer um acordo, vamos todo mundo ter a mesma moeda, vamos fazer acordo para nós negociar um com o outro, para todo mundo crescer junto, ser forte, não vamos guerrear um com o outro, vamos entrar em paz. Talvez vai chegar esse momento. Por quê? Porque as pessoas acreditam que elas vão fazer o mundo funcionar com harmonia, vai funcionar bem, vai gerar a prosperidade, vai fazer com que a população viva bem, em paz, e todo mundo conviva um com o outro. Mas não vai, porque o joio e o trigo estão juntos e só vai ser separado quando Deus voltar para julgar. Então Deus quer que conviva todo mundo, e Ele dá apenas as instruções e o livre-arbítrio para as pessoas decidir. Mas a própria palavra de Deus fala que nenhum governante humano trará a prosperidade para o seu povo. Então não vai vir. O alívio vem uma hora, depois ele é tirado, porque tem diversos interesses, né, competindo. Então a verdadeira harmonia, a verdadeira sustentação, o tempo em que virá alimento suficiente para as pessoas, o bastante cereal que a Bíblia fala, é quando o governo dos céus voltar a governar a terra. Aí sim terá a verdadeira prosperidade. Mas antes disso, o inimigo vai tentar provar
moldando e controlando os governos, controlando as religiões, controlando todos os movimentos, todas as entidades, todas as forças, as colunas, os pilares que molda a sociedade, que controla a sociedade. O inimigo vai usar a seu favor para controlar a população e trazer a falsa paz, trazer a falsa harmonia, trazer ali uma falsa prosperidade que vai enganar boa parte da população para essas pessoas se colocar do lado dele. Mas é seguindo ele e colocando em prática aquilo que ele quer. Então, só vai chegar um tempo que as pessoas só vão poder comprar ou vender se tiver registrado, se tiver ali cadastrado no sistema dele. Então as pessoas vão ter que tomar decisão na hora lá. E quem optar por não, quem quiser viver livre como Deus deixou, vai ser perseguido. Vai chegar um tempo em que a perseguição vai ser mais intensa, a ponto das pessoas perder sua própria vida. Que é aquele momento em que diz, né, a Bíblia fala, quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder por amor de meu nome, achá-la-á. Então, quando a Bíblia fala da estátua de Daniel, né, do sonho de Nabucodonosor, o sonho que o imperador teve de uma grande estátua que tinha a cabeça feita com material, com minério, e o tórax já era de ouro, prata, e que a parte da cintura para baixo já era de outro material, e os pés era uma parte de barro, mesclado barro com ferro, né? Então, estava falando dos grandes impérios que mandam no mundo, então, que tem o poder, a influência. E aí vão se misturar um com o outro, no final, formar de barro e de ferro. Então ele tem a dureza do ferro, mas ele tem a fraqueza do barro. E aí no livro de Daniel 12, no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, profeta de Deus, fala que esse será o último, né? Para Jesus voltar, esse governo mesclado, esse império mundial que é formado pelo barro e pelo ferro, é o último, porque vai vir uma pedra lá da ribanceira, lá da montanha, vai cair sozinha e acertar os pés, né, dessa estátua, grande estátua. O sonho foi assim, que o grande imperador, que se achava poderoso, que era soberbo, que dizia que criou um grande império sozinho, achando que não foi, que Deus não permitiu, né? Que era o Nabucodonosor. Ele teve esse sonho porque Deus permitiu ele sonhar para que ele soubesse o que ia acontecer, para que ele soubesse que Deus é quem manda em tudo. E ele ficou pastando, comendo capim no meio do mato por um bom tempo, porque para ele adquirir novamente a humildade e saber que existe um Deus poderoso, que aquele império que ele estava nas mãos dele só porque Deus permitiu, não foi porque ele é poderoso e sábio, entendido e fez aquilo por si mesmo. Mas os imperadores, eles estão ali de boa e vem outro e toma aquele poder e vem guerrear contra ele e toma o seu império. Porque essas bênçãos de grandes reinos, de grandes riquezas, elas são provisórias, elas não ficam para sempre. Então, vem um aqui, mas ele depois sofre na mão de outro rei que vem, senta naquele trono e toma dele. Então, são bênçãos em que ele tem que fazer a vontade do inimigo de Deus, lutar contra pessoas, fazer muitas pessoas morrer em guerra, em tudo, para tomar o poder, mas depois ele perde esse poder. Então, ele apenas serviu ao inimigo de Deus, que é quem quer destruir a humanidade, e destrói através disso mesmo, de guerras, de fome, de fazer as pessoas não produzir porque estão em guerra, porque estão controladas. E através disso ele fez muitas pessoas sofrer para conquistar o seu reinado, o seu império. Automaticamente fez a vontade do inimigo de Deus. Então, essa pedra da estátua de Daniel, da grande estátua que as pessoas têm que adorar, né? Porque representa esses reinos. Essa estátua representa os impérios que já teve no mundo. E aí, essa pedra que desce da ribanceira é o reinado dos céus, é Jesus, que vem sozinho, sem ninguém empurrar. É como se uma pedra daquela montanha que está lá em cima caísse sozinho, rebolasse e destrói a estátua, né? Quebra aquela estátua. É um reino que vem para se estabelecer eternamente e acabar com o reino, todos os reinos que já existiu para sempre, não mais existirá, né? Então ele vira pó, aquela estátua vira pó, aqueles reinados, aqueles impérios que dominavam no mundo e que controlavam as pessoas não vai existir mais.
Ele é representado por aquela estátua que caiu ali, que quebrou tudo. E aí, se só falta um, nós já estamos no último império para chegar, para voltar a vinda de Cristo novamente, que dessa vez ele vai vir diferente. A primeira vez ele veio para trazer a espada, a instrução para as pessoas decidir de que lado que está, através do seu comportamento, através da sua crença, através do que eles buscam, através do que eles são capazes de seguir, né? Então eles tinham que ter expectativa em Deus, esperar em Deus, e não nas tecnologias, não nas coisas do mundo, porque as coisas do mundo vêm desde o tempo do inimigo que enganou Eva e Adão, que prometeu que a gente não precisava de Deus, mas que as coisas do mundo, as tecnologias, as coisas, vocês vão ser como Deus, vocês vão criar seu alimento, vocês vão criar seus remédios, vocês vão criar a cura, seu conforto, tudo, e não precisa de Deus, vocês vão ser como Ele. Então, se comer esse fruto, é melhor não confiar em Deus, vocês mesmos são Deus, vocês podem tudo, e Deus mentiu para vocês, né? O inimigo disse isso e continua dizendo até hoje, através das tecnologias, das pessoas que querem desviar as pessoas para as tecnologias deles, para tudo que é do mundo, e fazer as pessoas esquecer de Deus. Então Deus está permitindo agora, mas Ele dá a instrução, deu o livre-arbítrio para a gente decidir de que lado a gente está. Porque as pessoas vão viver para sempre e elas vão ter, só vai existir dois destinos. Que é o destino do lago de fogo eterno, onde não se apaga, onde há choro e ranger de dentes, né? E para sempre as pessoas sofrendo. A Bíblia fala até de uma parábola. Jesus fala que o Lázaro, que era o grande rico que vivia aqui na terra, quando foi para esse lugar, ele pediu um pouco de água, ele pediu: Pai Abraão, peça para Lázaro, o pobre, vir trazer um pingo de água para molhar a ponta da minha língua para refrescar. E o pai Abraão falou: não, é negativo, não pode mais. Quando você vem para um lado, ou você está de um lado do outro. Aqui não tem mais acesso de um lugar para o outro, não tem espaço, não tem ponte. E a gente não pode ajudar. Nem tem caminho de lá para cá, nem daqui para lá. Então vai existir dois destinos. E aí o outro lado é o paraíso, é a terra onde a gente vai poder trabalhar sem se esforçar, sem suar muito, sem cansar. Onde a gente mesmo vai construir nossas próprias moradas, né? Construirão casa, nelas habitarão, a Bíblia diz. Não plantarão e outros comerão, então a gente mesmo vai plantar sua rocinha, seus alimentos, porque cada um vai ter um pedacinho de terra para cuidar e vai aprender a mexer na terra. Não vai ter mais guerra nesse reino, porque as pessoas vão pegar aqueles ferros, aqueles metais que faziam parte de armas e transformar em arados, em enxadas, em ferramenta de trabalho. Não vai precisar mais de médico, ninguém dirá estou doente, então não vai precisar de policial, de pessoas para fazer justiça. Por quê? Porque não vai existir mais o ladrão, não vai existir mais pessoas ruins, então as pessoas não vão precisar investir muito em segurança nas suas residências. As pessoas não vão precisar trabalhar muitas horas por dia, porque muitas dessas pessoas que estão trabalhando em outra atividade agora vão também plantar e colher, então a gente não vai plantar para vender para ninguém, então não precisa plantar em grande escala, não tem superprodução, não tem pessoas trabalhando exaustivamente em empresas. E é um reino de harmonia onde a gente vai ter tempo para curtir a natureza de Deus, a natureza vai ser mais saudável, os rios, as águas serão limpas. É isso que a gente imagina o reino dos céus que Deus promete que vem após esse tempo ruim agora que Deus está permitindo. E aí a gente precisa atravessar, a gente precisa ser fiel até o fim, ser firme e negar aquele inimigo de Deus quando ele vier tentando nos conquistar, quando ele vier tentando fazer com que a gente siga do lado dele. A gente, mesmo perdendo a nossa vida, a gente tem que negar ele e dizer: não, estou do lado de Deus, acredito em Deus, eu quero o reino dos céus para governar a terra. Eu quero o Cristo, que é quem veio aqui em carne, quem encarnou, quem nasceu aqui como homem, era um filho de Deus e veio para a terra e agora voltou para governar. Eu creio nesse, é esse que eu quero para governar. Eu não quero os governos do mundo, porque eu já vi que não funciona. Eu já vi que eles não trazem a prosperidade, que a população, a humanidade sofre com esses governos. Eu não quero a continuidade desse governo. Eu não quero as tecnologias, o conforto que vem dele. E não importa que agora eu seja pobre, que eu não tenha nada, não importa que agora eu seja tenha alguma doença, tenha alguma dificuldade, uma defasagem,
porque Deus pode restaurar, pode restituir, pode me dar uma vida bem melhor, e é o que Ele quer fazer, e é o que Ele está procurando fazer quando trouxe para mim as instruções, quando deixou a Bíblia aqui, quando deixou aqui as pessoas para pregar para mim, quando veio realizar esse plano de morrer na cruz para salvar a humanidade. É o que Ele quer, né? É salvar a humanidade para que ela seja feliz. A Terra foi feita com o propósito de viver humanos felizes para sempre numa terra paradisíaca, e esse propósito de Deus vai se realizar. Esse propósito inicial, esse plano de Deus vai se realizar no tempo certo. Então todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará. E o que Ele prometeu, a gente tem que ter expectativa, esperança é nele e não nas ofertas do mundo. Esses poderosos, os ricos murcharão em seus caminhos, esses que têm o poder murcharão como a erva do campo, né? A Bíblia fala. Então esses poderosos, eles moldam o mundo porque eles controlam a religião, eles se infiltram na religião, eles colocam pessoas lá dentro, patrocinam, eles controlam a política no mundo, influencia criação de várias leis que favorecem o modelo de governo deles. E tudo isso é contra Deus, e tudo isso é a favor do inimigo de Deus. E por enquanto Deus está permitindo, então Deus vai tirar essa permissão, e aí quem estiver do lado desse inimigo seguirá com ele. Então a vida não é só aqui, nem só agora, nem só isso, mas agora é. Agora que é o tempo da gente viver de uma forma que a gente determine, que a gente demonstre para a gente mesmo, para Deus, de que lado a gente está, o que a gente quer. Fazer isso através do nosso comportamento, das nossas ações. Quem tem a oportunidade de fazer o bem não faz, já pecou, né? Já errou. Uma das coisas que mais Deus quer é que as pessoas falem disso, falem da sua palavra, que fale do inferno, que fale que existe essas coisas aí, porque o próprio inimigo fica tentando mostrar que o inferno não existe, que Deus vai salvar todo mundo, que Deus é bom, que Deus não é tão ruim assim a ponto de condenar as pessoas, que você mesmo é Deus, que se você seguir na religião você vai ter uma vida boa, próspera, rico. E Deus não falou isso. Deus falou que enquanto o mundo estiver governado por esse príncipe desse mundo, as pessoas sofrerão e as consequências serão ruins, que cada vez mais vai ficar pior, que haverá tempos difíceis, críticos, difíceis de manejar, né? Que haverá uma grande tribulação como nunca se viu antes. É isso que a Bíblia fala, que as coisas vão seguir de mal a pior, porque quando estiver ruim o caos, é que o inimigo vai vir para tentar enganar as pessoas, dizendo que vai solucionar. Então Deus disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ter bom ânimo é ter expectativa em Deus. Diz: não, estou sofrendo, mas não é para sempre, é só por um tempo. Está ruim, mas vai melhorar, porque Deus vai mudar. Não é agora que vai mudar, não é com esses governos, não é dessa forma como muitos humanos acreditam, como muitos já quiseram resolver, né? O próprio Judas e outras pessoas no mundo queriam resolver do jeito deles. Então não é desse jeito, é do jeito dos planos de Deus que a gente tem que esperar. Porque o próprio Deus, que pode mudar tudo dentro de um segundo, Ele espera, Ele tem paciência, Ele quer que a gente seja a sua imagem e semelhança, tenha também paciência, e mesmo sofrendo espere por essa mudança, por essa volta do governo da prosperidade que vem para governar através do reino dos céus. Então, gente, está tudo isso acontecendo, as pessoas modificam os governos, reinos, mas vai chegar um tempo em que vai haver, né, que haverá um só reino governando para sempre, que é o reino dos céus novamente. Só assim que as pessoas vão ter a prosperidade e a felicidade verdadeira.